Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Estou aqui para responder algumas dúvidas que me mandam perguntando sobre a Índia. Eu coloquei um vídeo no meu IGTV agora, recentemente, respondendo a pergunta sobre se a Índia é machista. Daí nesse vídeo eu contei algumas curiosidades sobre o que aconteceu comigo aqui e como eu me sinto, e também algumas histórias que aconteceram com algumas amigas minhas com os caras aqui. Não que... histórias assim de olhar estranho e ficar com o pinto duro quando vê uma coisa, tipo idiota, besta, o jeito de olhar, e que a gente tem que saber se impor e ser grossa. Como eu falei também nesse vídeo no IGTV, eu vou deixar o link aqui na descrição, não pode ser simpática com os caras, tem que ser grossa. Eu vou aprofundar um pouquinho o tema aqui e vou falar sobre outro tema também, que é o tema da alimentação, que muita gente me pergunta sobre isso. Bom, então primeiro, terminando aqui de aprofundar sobre a história do machismo, tem algumas histórias outras que eu quero contar que foram coisas também que eu vivi. Uma delas foi quando eu tava em Mysore e eu tava numa casa de Airbnb e tinham outros quartos nessa casa, e em um dos quartos tinha um casal de indianos. Eles já eram bem mais velhos, né, e tipo, tinham filhos mais velhos, e o cara, o marido, ele tava lá em Mysore pra fazer negócios, e a mulher tava acompanhando ele. Essa é uma história que a mulher, a esposa, queria ir embora, ela queria voltar pra casa dela, eles eram de Delhi, ela queria voltar pra casa dela, ela não tava mais curtindo ficar lá, não tinha nada pra fazer, e ele não queria deixar ela voltar porque ele precisava dela, porque senão ele não sabia cozinhar. E ele não comia em restaurante, ele só comia a comida que ela cozinhava. Bom, aí você já pode ver qual é o grau, né, assim, das mulheres aqui. E ela me contou uma outra história, que ela fala que todo ano, tem um dia do ano, que todas as esposas fazem um ritual para que os maridos tenham saúde, tenham prosperidade, sejam felizes e tudo, e que elas passam 24 horas em jejum até de água. Só que ela me falou que, tipo, os homens não fazem isso, sabe? É só as esposas que fazem pros maridos, os maridos não fazem pras esposas. Então essas duas histórias foram que ficaram, assim, me marcaram, porque eu fiquei um pouquinho, assim, falando, nossa, que estranho, tipo, e você faz isso? Como assim? Você não se revolta, você não fala nada? Como que você engole essa? Mas pra elas é tão natural que tudo bem, assim, não se questiona, não fala, eu não vou fazer. Então pra vocês entenderem o grau de machismo que tem aqui, né, o grau do patriarcado. A outra coisa é sobre a liberdade das mulheres de usarem roupa. Outra coisa também que eu não falei no outro vídeo que tem a ver com a vestimenta é que, assim, se você for aqui na praia, aqui em Goa, né, porque assim, nas outras praias aqui na Índia, ninguém usa biquíni, nem turista, é melhor não. Os homens, cara, eles ficam de cueca, entendeu? Tipo, os indianos, eu vou falar, eles ficam de cueca na praia, de boa, eles nadam, nananã. Se tiver um homem turista quiser pegar, ficar de bermuda, também é de boa. Mas mulher, nem pensar. Aqui é tipo, mais de boa, porque tem muito turista. E durante a temporada todo mundo fica de biquíni, então acabou ficando a maioria, né? Então acabou ficando normal. Mas as mulheres indianas, quando elas entram na água, elas entram de roupa. Ou elas usam uns maiôs super grandes, tipo, eu fui na Decathlon aqui uma vez, assim, nem tem biquíni pra vender, na verdade, na Decathlon. Só uns maiôs, assim, que é meio shorts e que é tudo fechado e que tem uma sainha, assim, grudada. Eu devia ter tirado uma foto pra mostrar pra vocês. Que tem uma sainha, assim, pra não mostrar nada. Elas não têm a liberdade de usar, e nem porque, e assim, mesmo se elas quiserem, elas não se sentem bem. Eu tenho uma amiga que é daqui, que é de Mumbai, e ela só usa shorts, regata, biquíni quando ela tá viajando. Tipo, ela sai da Índia, vai viajar pra outro país, aí ela usa essas roupas. Mas aqui, ou se ela estiver na casa dela, ela usa shorts, mas pra sair na rua, nem ela se sente bem pra fazer isso, sabe? Ela acha estranho. Então é uma parada que tá muito intrincado na sociedade, muito desde que você nasce, assim. E tem algumas tias, assim, vamos dizer, nas famílias, umas mulheres mais velhas, que elas mesmas elas cortam as meninas. Se vem de short, se vê tipo de regata alguma coisa, elas vão falar, tipo, vai pôr uma calça, sabe? Vai se vestir direito. As próprias mulheres fazem isso. Claro que essas são histórias, é o que eu compreendo.
e tem tudo tem a sua profundidade, né? Mas assim, é mais pra gente entender quando a gente quiser vir pra Índia, ou sim, por sua curiosidade mesmo, que é bom você entrar dentro do costume, não chegar aqui questionando. Você vai internamente questionar, mas você vai tentar agir o máximo possível como eles pra se preservar. E também eu sinto que isso dá um agradecimento, assim, uma coisa de a gente estar feliz e agradecer pelas coisas que a gente pode fazer no Brasil sendo mulher, que não chega tanto a esse extremo, né? Sobre esse negócio de casamento arranjado, né? Ainda existe isso aqui na Índia, sabe? Eles fazem encontros entre as famílias pra poder descobrir com quem o filho vai casar. Então, tipo, meu filho tá... agora ele pode casar. Daí eles vão e avisam a comunidade, assim, e agora? Quem que vai ser a esposa do meu filho? E eles arranjam mesmo. E tem até alguns indianos, eu já ouvi histórias, assim, que elas querem o casamento arranjado. Tipo, elas estão felizes com isso. Algumas famílias já são mais liberais, a maioria que moram nas cidades grandes, né, nas capitais, tipo Mumbai, Bangalore, Delhi e tal, já são um pouquinho mais liberais e podem deixar você escolher o seu marido e vice-versa. Porém, não pode morar junto antes de casar, nem pensar. Isso até pode acontecer, mas tem muito julgamento e já teve gente que foi morta, tipo na porrada, porque foi morar junto com o namorado ou a namorada antes do casamento. Então isso é um tabu aqui, é melhor você ir morar, tipo, só depois de casar que você pode morar junto e conhecer e tudo. Isso é uma coisa que, assim, a gente nem imagina, né, como pode só... No Brasil a gente pode escolher se a gente quer morar junto ou não, mas aqui você não pode escolher, simplesmente você não pode. E se pode, tem que ser uma coisa meio escondido, sabe? Tipo, é bem até perigoso, pra falar a verdade. Tem uma ONG que protege os casais que decidiram morar junto antes do casamento, pra vocês terem uma ideia. Agora, falando sobre alimentação. A alimentação aqui depende, de novo, por mais uma vez, depende pra onde você tá indo. Mas pra gente que é turista, que tudo é muito barato, é muito fácil você comer num restaurante que aqui é considerado muito bom e que talvez pros indianos seja um pouquinho mais caro, mas que aí você vai ter certeza que vai ser limpo, que vai ser tranquilo pra comer. É claro que existe uma coisa que se chama Delhi Belly, que é a bactéria do turista. Então, quando você vem pra cá pela primeira vez, e também não precisa necessariamente ser Índia, pode ser outro lugar da Ásia, ou de repente América Central, você pode passar mal. Porque simplesmente não é porque a comida tá estragada, é porque as bactérias do seu estômago tem que se acostumar com a bactéria daquele lugar, que não é ruim nem bom, é só, tipo, recolonizar a sua flora intestinal. Daí isso acontece normalmente a primeira vez que você vem pra Índia, aí depois você, tipo, pega a resistência e depois quando volta não passa mal de novo. Também, claro que tem casos de você comer comida estragada, então a dica é, mesmo que for comer na rua, come em lugares movimentados. Quer dizer que eles estão sempre fazendo comida e tá saindo e vendendo, fazendo e vendendo, fazendo e vendendo. Isso significa que a comida é fresca. Então nunca vai em lugar meio deserto, mesmo se o restaurante pareça chique e arrumado, porque isso aconteceu comigo, que a gente foi num restaurante dentro de um hotel que parecia super bonitinho, arrumado, e eu e Fabia passamos mal. Tava, tipo, só tinha gente lá, a gente entrou, não tinha ninguém, a gente comeu e depois os dois passaram mal. Então é melhor sempre em lugares movimentados, que estão sempre fazendo, tirando, você vai comer samosa, você vê que tá, tipo, vendendo samosa ali naquele lugar. Aí é tranquilão. Um outro motivo que pode fazer a gente passar mal é o óleo. Eles usam aqui um óleo de semente de mostarda e que a gente nunca usa, né, no ocidente. E é um pouco pesado esse óleo. Então, de repente, às vezes você tá comendo fora muitos dias seguidos e usa esse óleo muito, e aí você começa a sentir que não tá dando pra digerir. Então, também pode ser simplesmente porque você não tá acostumado a comer esse tipo de óleo. Não é porque é ruim ou tá estragado nem nada. É só que você tem que acostumar a digerir aquele alimento. Aí depois a outra situação é a pimenta. Isso também muda de região para região, mas que é importante você saber que se você comer uma parada apimentada, é muito bom você comer iogurte depois. E é por isso que eu acho um pouco difícil, mais difícil ser vegano aqui na Índia. Que é porque, tipo, quando eu chegava num nível que eu tava assim, nossa, tá demais, só o iogurte resolve. Só o iogurte, não tem outra coisa, sabe? Quer dizer, pode ter outra coisa, se você tiver aí alguma dica, me conta.
Mas é que eles servem muito, sempre assim, e se você vai pedir o thali, né, que é o prato tradicional da Índia, existem, tipo, em cada região tem o seu thali, né, mas é arroz, o chapati, que é o pão, aquele pão achatado, e vários molhinhos. E sempre tem o iogurte ali no meio, ou o que eles chamam de curd, que é tipo uma coalhada, na verdade, né. Então, quando você vai lá e come a coalhada, salva a sua vida, assim, totalmente. Daí, você pode pedir no spice, mas às vezes eles falam que é no spice e na verdade já é spice. Porque também tem outros temperos que eles colocam que não é necessariamente a pimenta, que também dá a sensação de ardência. Por exemplo, eles põem muito gengibre na comida. Daí eu sinto que assim, se você nunca veio pra Índia e você tá vindo pela primeira vez, você vai indo devagar, assim, tipo... Quando eu cheguei, eu queria experimentar tudo, eu tava muito curiosa. Mas eu não conseguia, tipo, porque pra mim era tudo muito apimentado. Então você tem que dar um tempo pra você ir se acostumando, assim, e poder comer algumas coisas. E pode ter certeza que com o tempo vai acostumando. Aí você vai na manha, né? Você mistura com arroz, mistura com o iogurte e aí pouco a pouco você vai acostumando. Mas também eu sinto que é legal você experimentar, é legal você comer e deixar o seu corpo ir acostumando do que não simplesmente fugir disso e só comer comida ocidentalizada, porque daí não faz sentido vir pra Índia, né? Mas é legal intercalar. Eu sinto que é importante, assim, umas 3 dias come tipo comida indiana e depois algum dia na semana come um macarrão, come uma pizza, sabe? Come uma coisa mais como a gente tá acostumado, pra ir numa balanceada, né? Daí outra coisa que uma dica aqui importante é trazer probiótico, tipo Floratil, por exemplo, ou você pode fazer manipulado. Beber kombucha, que em alguns lugares aqui você acha fácil. E tem uma outra coisa que chama buttermilk aqui, também não é bom para os veganos, mas ajuda muito na digestão. O buttermilk você compra tipo no supermercado, é tipo uns todinhos assim, e que na verdade é o curd, mas só que misturado com água, então ele é mais fino, assim, vamos dizer, e tem alguns temperos que ajudam na digestão. E depois, também eu acho que é por prevenção, por precaução, trazer uma caixinha de antibiótico, que seja um antibiótico mais generalizado, assim, mais geral, que possa servir um pouco pra tudo. Porque se caso você pegar uma infecção mesmo por bactéria, você tomar um antibiótico. O que aconteceu comigo, eu vou falar aqui pra vocês, é que assim, eu cheguei na Índia, no segundo dia eu já comecei a passar mal. E aí eu fiquei tomando probiótico, Floratil e tomando remédio pra cortar a diarreia. Então isso só piorou a situação. Mas eu fiz isso por quê? Porque eu tava viajando, eu tava, tipo, pegando um ônibus aqui, outro ônibus ali, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, não tinha muito como eu falar, agora relaxa e vou conseguir ficar o dia inteiro reinando, né, no banheiro. Daí, o que aconteceu é que eu fiquei tomando remédio pra parar a diarreia e quando você faz isso, as bactérias, elas ficam só crescendo dentro de você, então você nunca vai melhorar. Daí, no caso, eu tive que tomar antibiótico. Aí eu tomei antibiótico, no dia seguinte parou. Eu fiquei normal de novo. Aí fica a dica, é bom trazer, mesmo que você não tome, tomara que não aconteça de você tomar, mas caso você precise, você tem aquele antibiótico que você já conhece, porque assim, aqui também é fácil de comprar, você pode ir no hospital e o médico vai te receitar um antibiótico, você vai na farmácia e compra, e às vezes nem precisa de receita, se você já sabe qual que você quer. Isso também é tranquilo, mas também eu acho que depende da região, porque, tipo, eu tava lá em Mysore, por exemplo, onde eu tava antes, que tinha um menino que eu conheci que ele passou mal e ele foi pro hospital, aí o médico deu antibiótico e tal, foi tranquilo, o hospital lá é massa. Mas é que depende muito de cada cidade, às vezes você tá numa cidade mais perdida, no meio da Índia, ou sei lá, uma cidade pequena, ninguém fala inglês direito, ou não tem hospital direito, aí... Por isso que é melhor você trazer o seu antibiótico. Eu não sei qual que é o rolê que você vai fazer, né? Parece quais cidades você vai. Então é bom você ter aquele com você e não precisar passar pela dor de cabeça. E é muito importante tomar muita água sempre, mas tomar cuidado. Comprar água fechada, né? Assim, esse negócio que a galera fala, toma banho de boca fechada, escova o dente com água mineral, tudo isso, isso daí eu fiz, tipo, 2 dias,
3 dias, aí eu comecei a passar mal, daí eu vi que, meu, nada a ver, é um trabalho, dá uma dor de cabeça. Daí eu comecei a escovar o dente normal, com água da pia mesmo, e nunca me deu nada. Dessa vez que eu vim, por exemplo, eu faço igual eu faço no Brasil e tudo bem, assim. Tipo, não tô muito noiada. Mas também, eu sei que quando eu voltar pro Brasil, eu vou tomar um vermífugo também, né? Pra ter certeza. Mas enfim. E, por último, a questão da alimentação, pra mim, também tem muito a ver com a mudança de energia. Quando você chega na Índia, você percebe que você começa a ficar meio atordoado. A energia aqui é muito forte mesmo. E não existe nenhum outro lugar no mundo com a mesma energia. É claro que cada lugar do mundo tem a sua, mas aqui é realmente você sente que você chegou na Índia. Mesmo se te colocarem num avião e te mandarem pra Índia e você não souber pra onde você tá indo e você chegar aqui com os olhos vedados, você vai perceber que tem alguma coisa acontecendo. Aí, essa mudança de vibração, ela pode causar uma limpeza, provocar uma limpeza, que é o caso, passar mal. Essa mudança pode ser que seja por causa disso que a gente passa mal quando a gente chega, quando vem pela primeira vez, porque a gente não sabe exatamente o que esperar. E aí passa mal, aí faz a limpeza que precisa ser feita para poder também receber as bênçãos aqui, porque eu não sei exatamente porquê, eu sei que a Índia é um lugar muito espiritual e que abre muitas portas pra gente, que nos ensina muitas lições. Então, sempre venha pronto para aprender, para receber e para se colocar num lugar de humildade, de não julgamento, de respeitar uma cultura muito diferente e ao mesmo tempo de saber gostar dessa cultura, de saber ver quão linda ela é e de saber honrar o quanto eles protegem a cultura deles, o jeito de ser, e que é importante para o mundo também que exista um lugar de poder como esse. Então, eu sinto que vir para a Índia tem que ter um propósito de cura. Não pode ser só turismo. Mesmo que seja turismo, você vai passar por um processo de cura, com certeza. Vai ter vários sonhos, vai sentir o seu corpo diferente, vai sentir que cada dia você tá num humor, e isso é um processo muito Índia, assim, de transformação com a nossa energia. Daí venha preparado para isso, não venha fantasiando, venha na disposição e também planejando dias de descanso, é muito importante. Que é muito importante ter alguns dias de pausa, de não fazer nada, de ficar parado no seu lugar, num hotel legal, curtir, sei lá, uma piscina, curtir uma praia, não ficar sempre no rolê e pega trem e volta e pega avião e nananana, porque pode ser bem heavy metal, assim. Aí pode ser que você pegue e não goste da Índia e não queira mais voltar, mas na verdade eu sinto que é importante ter uma pausa, uma respiração ali pra poder deixar assentar tudo que aconteceu antes e seguir em frente depois. Então, existem cidades mais calmas, existem cidades mais menos calmas e que, bom, aí é legal intercalar também cidades mais calmas com cidades mais movidas, assim. Essa é a sensação que eu tenho das experiências que eu tive aqui e espero que tenha tirado essa curiosidade e também te inspirado, porque a Índia é um país maravilhoso. Se você tem sede de buscar, de se conhecer melhor, de realmente enfrentar suas crenças limitantes e quebrar paradigmas, é um lugar maravilhoso para vir. Se tiver essa intenção, eu recomendo que venha para estudar, para aprender, para, enfim, conhecer pessoas do mundo inteiro. E se tiver alguma pergunta sobre isso, quiser complementar as informações que eu dei, ou trocar suas experiências se você já veio, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, boas práticas pra você. Espero que tenha sido interessante esse vídeo e a gente se vê na próxima. Namastê!